Olá, meus amigos, boa noite a todos. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Alexandre Flecha, meu irmão, tudo bem? Bacana que você está aqui. Flecha, Carlos, deixa eu posicionar aqui meu microfone de lapela, que eu uso para melhorar o som para vocês. Deixa eu posicioná-lo aqui, para ficar bem disfarçado. Carlinhos, Flecha, todo mundo. O áudio tá legal? Tá me ouvindo bem, gente? O áudio tá bom? Sim ou não? Respondam, por favor. O áudio está legal? Vamos lá. Bacana. Muito bem. O tema de hoje é um tema que eu confesso que é complexo. Geralmente temas complexos são muito bem tratados e abordados pelo meu querido irmão Alexandre Flecha, que tem uma didática fantástica. Se eu fosse vocês, eu seguiria o Alexandre Flecha no Periscope, no Instagram, no Facebook, enfim. Confesso que é complexo, mas não é difícil. As pessoas veem a prescrição como um tema altamente difícil, não é? E não é. Chega a ser fácil, desde que a gente parta das premissas corretas. Tá bem? Aí, Flash, pedindo para você voltar para o Periscope. Pede que ele volta, pode pedir que ele volta. Então vamos lá. A partir de agora, todo mundo já chegou, muita concentração. Eu vou fazer, volta, Flecha, volta sim, o pessoal quer, é muito bom. Vou fazer uma abordagem inicial da prescrição e agora eu peço a vocês toda a atenção do mundo, tá bem? Repito, eu vou repetir o que eu sempre falo para vocês. Esse grupo de estudo do Periscope, às quintas-feiras, não é um vídeo de dicas, não é um vídeo de macetes, não é comigo. Eu até posto algumas dicas de 1 minuto no Instagram, basta você me seguir lá que você vai achar, professor Gabriel Habib. Aqui é um grupo de estudo com raciocínio. Eu sei que tem gente que faz caderno, que anota o que eu falo, que anota as controvérsias, que raciocina. Então, assim, vou falar de peito aberto com todo o carinho do mundo. Se você quer dicas rápidas, hoje não é o dia para você me assistir, porque a sua ansiedade vai te corroer por dentro e você não vai conseguir aguentar muito tempo. Então vai te fazer mal. Eu falo na boa mesmo, tá? Vai te fazer mal. Então, assim, hoje é com muita tranquilidade, eu vou construir raciocínio, eu vou conversar, vou debater sobre o tema, tá bem? Enfim, então vamos lá. Prescrição penal. Para localização e acompanhamento de todos, o tema está previsto nos artigos 109 ao 119. Esse meu vídeo ele fica disponível o tempo que for no meu Periscope, então não fica mais 24 horas e apaga como era antigamente no Periscope. Você pode sair, você pode pegar reprise, mas aqueles que ficarem, vamos nos manter todos concentrados, por favor. Então vamos lá, vamos começar a conversar. Tudo começa com uma conversa sobre prescrição para você entender esse instituto. Sem decoreba, sem macete, sem carnaval, sem oba-oba, tá? Isso aqui é ambiente de sala de aula. Qual é a influência do tempo nas nossas relações? Eu sempre começo falando assim: como funciona a influência do tempo nas nossas relações humanas? Aquela discussão com teu amigo, aquela discussão com teu namorado, namorada, né? Aquela discussão com seu pai, com a sua mãe, com seu primo, aquilo que te chateou. Muitas vezes o tempo é o nosso melhor amigo. Tá bem? E o nosso cérebro, como preguiçoso que é, ele faz questão de esquecer. Tudo que você tem que lembrar, você esquece. E tudo que você devia esquecer, você lembra, não é isso? Pois então. Então o tempo, ele exerce uma relação de esquecimento entre as pessoas, não é? E com o Estado não é diferente. A gente sabe que a prescrição não é o conceito, vou só falar para você entender. A prescrição nada mais é do que a influência do tempo. Não é? O Estado perde o ius puniendi porque não o exerceu no tempo devido. Então a prescrição penal nada mais é do que a influência do tempo na relação entre Estado e indivíduo. Eu já saí da relação pessoa para pessoa, estou Estado-indivíduo. O Estado que vai exercer o ius puniendi e o indivíduo que praticou um fato típico ilícito sendo culpável. Então a prescrição trata dessa influência do tempo.
É por isso, não surta não, é só você deve estar estudando errado. Estudar é uma coisa muito gostosa, você não precisa surtar, tá? Calma, vamos, vem comigo, pensa comigo. Então a prescrição é a perda do direito de punir e de executar a punição porque o Estado não exerceu isso no prazo devido. O Estado tem duas pretensões. Em primeiro lugar, o Estado tem a pretensão punitiva. O Estado tem, lembra do primeiro capítulo do livro do Tourinho Filho? O Estado tem o ius puniendi pairando abstratamente sobre todos nós. O Estado exerce ius puniendi, só que está abstrato, está pairando. Quando alguém pratica uma infração penal, esse ius puniendi se concretiza. E o Estado vai lá com seu braço e concretiza a punição naquela pessoa. Essa pretensão do Estado que concretiza a punição chama-se pretensão punitiva. Então, a pretensão punitiva é a pretensão do Estado em punir a pessoa que praticou um crime. Depois que o Estado exerce essa pretensão punitiva, ele tem que executar. É como se eu te desse um cheque assinado, você depositou, mas voltou sem fundos. O que tem que fazer para satisfazer o crédito? Tem que executar. Então, o Estado ele forma um título executivo contra o réu e exerce a pretensão punitiva. Depois, ele tem que executar esse título. Nasce aí a pretensão executória. Tá bem? Então, complementando o nosso, olha como cada informação que eu dou, a gente interpreta e amplia o conceito para uma coisa maior, mais raciocinada, mais aprofundada. Portanto, podemos dizer que a prescrição olha um conceito mais completo, a prescrição é perda da pretensão punitiva e da pretensão executória. Tá bem? Vou repetir. A prescrição é a perda da pretensão punitiva e também da pretensão executória, porque o Estado não as exerceu no prazo previsto em lei. Quando eu falo prazo previsto em lei, eu estou tratando de quê? O prazo da prescrição, seja qual for, que vamos ver já as espécies de prescrição, está no artigo 109. Então, toda vez que você pensar em prescrição, pensar ou vir na prática ou deparar-se com isso na prova, o prazo será aquele do artigo 109 do Código Penal. Estão entendendo? Muito bem. Deixa eu chegar para trás aqui. Muito bem. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Isso, levantou um pouquinho. Ok. Aí eu te pergunto, eu fiz uma pergunta hoje no meu Instagram que é a seguinte: para computar o prazo prescricional, eu computo o primeiro dia ou não computo o primeiro dia? Então, a regra geral é que a prescrição, o prazo lá do artigo 109, começa a contar a partir da consumação. Ah, mas e não se consumar, se for tentativa, se for crime permanente? Tem todas as exceções lá, tá? Pessoal, por favor, para de falar e presta atenção, tá? Porque atrapalha quem está estudando. Então vamos lá. Eu falei, não tem dica rápida. É para quem quer construir raciocínio e aprender de uma vez por todas, tá? Não vai pagar um curso aí de R$1.000 de direito penal para continuar sem entender. Aqui é de graça, desde que você queira aprender, construir raciocínio e entender a matéria. Bom, então a regra geral, dizia eu, a prescrição começa a contar a partir da consumação. Então imagine o crime se consumou hoje. Hoje é o primeiro dia de prescrição ou é amanhã? Eu vou responder essa pergunta fazendo um raciocínio, tá? Qual é a natureza jurídica da prescrição? A prescrição é um instituto que tem dupla natureza jurídica. O que isso tem a ver com a cômputo do prazo? Tudo você vai entender, desde que você tenha calma para entender a ciência penal. Não tentar decorá-la. Em primeiro lugar, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Isso não nos interessa agora. Em segundo lugar, a prescrição é um instituto de direito, aí eu te pergunto, material ou processual? Se você me disser que a prescrição é um instituto de direito material, eu conto o prazo de uma forma. Mas se você me disser que a prescrição é um instituto de direito processual, eu conto de outra forma. Ok? Vou computar de outra forma. Então vejam vocês. Como é que vamos entender isso? Como é que
Como é que eu vou identificar a natureza do instituto? Eu quero saber se a prescrição é um instituto de natureza processual ou material. Será que é pelo local onde está descrito? Então você me diz assim, Gabriel, eu já sei. Se o instituto estiver no Código Penal, é de direito material. Entretanto, se o instituto estiver no Código de Processo Penal, é processual? Não, porque tem normas de direito material no CPP. Tem normas de direito processual no Código Penal. O Código Penal, por exemplo, no artigo 100, trata da natureza da ação. Isso é uma questão processual, está no Código Penal. O Código de Processo Penal, o CPP, trata de renúncia, por exemplo. Isso é uma questão, muitas vezes, penal, porque gera extinção da punibilidade. Então, não é pelo local onde está previsto o instituto, se no CP ou no CPP. Você vai identificar a diferença pelo seu conteúdo. Como assim? Anotem isso. Todo instituto que tratar de ius puniendi, todo instituto que tratar de ius puniendi, direito de punir, nascimento, exclusão, extinção da punibilidade, será de direito material. Ok? De outro lado, todo instituto que versar sobre processo, início, meio e fim, tá? Processo, início, meio e fim, denúncia, audiência, sentença, recurso, apelação, suspensão de prazo, será de instituto processual, de natureza processual. Entenderam isso? Então você vai definir o instituto, sua natureza jurídica, pelo seu conteúdo. E aí torna a perguntar, qual é a natureza jurídica da prescrição? Disse a vocês que o que não nos interessava naquela hora, e agora interessa, é que ela é uma causa de extinção da punibilidade. Ah, Gabriel, então eu já estou entendendo. Se é uma causa de extinção da punibilidade, se trata de extinção do ius puniendi, ela é um instituto de direito material. Se você concluiu assim, parabéns, você está correto. Então identificamos a natureza jurídica do instituto da prescrição, não é? Aí eu te pergunto, como se computam os prazos processuais? Eu excluo o primeiro dia e computo o último. Prazo processual civil ou prazo processual penal. Então, os autos do processo chegaram ao meu gabinete hoje. Eu vou começar a computar o prazo amanhã. Agora, de outro lado, como se computam os prazos de direito material? Eu incluo o primeiro dia e excluo o último. E olha como é importante fixar a premissa do raciocínio. Se nós concluímos agora que a prescrição é um instituto de direito material, o prazo prescricional será computado de acordo com o instituto de direito material. Portanto, conclusão, eu incluo o primeiro dia e excluo o último. Entenderam? É assim que se estuda. É assim que se constrói raciocínio. Não é com a mera informação, é passar a informação, interpretá-la e formar conhecimento. Então, se o crime consumou-se hoje, hoje é o primeiro dia de prescrição. Percebeu? A partir disso, agora eu vou dar-lhes agora é macete mesmo, tá? É macete para você nunca mais errar. Imagine que o crime prescreve em 3 anos. 3 anos. Consumou-se hoje. Se eu incluo o primeiro dia e excluo o último, hoje é o primeiro dia de prescrição. E eu vou excluir o último. Hoje é dia 13 de abril de 2017. Se eu incluo o dia de hoje e excluo o último dia dos 3 anos, quando ocorrerá a prescrição? Não vai ser no dia 13, eram 3 anos, né? Não vai ser no dia 13 de abril de 2020. Não vai. Não vai, porque hoje é dia 13. Se eu computo hoje e excluo o último, vai ser no dia 12 de abril de 2020. Então, olha o macete. Eu não gosto de macete. Não gosto, eu gosto de ciência dogmática. Mas, inegavelmente, às vezes ajuda muito. A prescrição vai ocorrer sempre.
Anota isso. No dia anterior do mesmo mês, de tantos anos quantos forem. Eu vou repetir. A prescrição ocorre melhor é isso, vamos melhorar. No último segundo do dia anterior, de tantos anos quantos forem. Se eu incluo o primeiro dia e excluo o último, o crime consumou-se hoje, dia 13/4/2017. A prescrição vai ocorrer no último segundo do dia anterior, dia 12 do mesmo mês, 4 de tantos anos quantos forem, 2020. Então, cuidado. O Estado terá até o dia 12 de abril de 2020 para exercer o ius puniendi. Mas quando que ele vai... Vou falar já já. O que ele faz para exercer o ius puniendi? Então, vejam. O último dia será dia 12 de abril. Com cuidado. No último segundo, vamos melhorar? A cada informação, a gente raciocina e melhora. Às 23 horas, 59 minutos do dia 12. Porque meia-noite já vai ser dia 13. Não existe meia-noite de hoje. Meia-noite já é amanhã. 0 hora já é amanhã. O hoje vai até às 23 horas e 59 minutos. Ah, meia-noite de hoje. Meia-noite já é amanhã. Perceberam isso já? Pois é. Então, quer dizer, o Estado tem até o último segundo do dia anterior do mesmo mês, se forem 20 anos de prescrição. Ótimo! Homicídio de 20 anos. O Estado terá até o dia 12 de abril de 2037 para o ius puniendi ser exercido. Entenderam isso, gente? Estamos com 17 minutos de vídeo e estamos caminhando até aqui. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Mas quando eu falo entendendo, não é entendendo as minhas palavras, é entendendo da matéria. Estão entendendo? Se você entender esses primeiros 20 minutos ou 30, você já caminha muito bem em prescrição, tá? Então, ótimo. Ok, obrigado, legal, bacana, fico feliz. Vamos lá, vamos em frente, tudo bem. Se eu tivesse aqui um quadro e um pilô, aí ia ficar maravilhoso, imagina só, né? Eu pensei em comprar um pilô, botar aqui no quadro aqui atrás, ó, né? Aqui tem um aparador com umas flores e tal, mas aí eu acho que minha esposa nem ia gostar de colocar um quadro na parede aqui, não. Deixa pra lá, quem sabe onde eu coloco. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha só, já sabemos o que é prescrição, o seu conceito, a natureza jurídica. Agora vamos às espécies. Gabriel, quais seriam as espécies de prescrição? E aí? Bom, eu falei para você, vamos voltar ao começo? Estudo é isso, é ir e voltar. É pegar o raciocínio, ir lá na frente. Feito o raciocínio, volta ao que disse lá atrás, fixou a premissa, volta à premissa para resolver a questão aqui da frente. Isso é estudo, tá? Eu falei lá atrás que o Estado tinha duas pretensões, tem duas pretensões, a pretensão punitiva e a pretensão executória. Tá bem? Ótimo. Aí eu te pergunto, pretensão, não falei prescrição, pretensão punitiva e pretensão executória. Aí eu te pergunto, quantas são as espécies de prescrição? São duas. Eu falei para vocês que existem a pretensão punitiva e executória. E as prescrições são duas espécies. Quais? Olha o raciocínio. Vão pegar a informação, girar a informação e formar conhecimento. As espécies de prescrição variam de acordo com as espécies de pretensão. Eu tenho a pretensão punitiva e a pretensão executória. E disse que a prescrição é o não exercício dessas pretensões no prazo previsto em lei. Se o Estado não exercer a pretensão punitiva no prazo legal, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Se o Estado não exercer a pretensão executória no prazo previsto em lei, ocorre a prescrição da pretensão executória. Então, eu tenho duas pretensões
e 2 prescrições. As prescrições variam de acordo com as pretensões. Portanto, eu tenho 2 espécies de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, chamada de PPP, prescrição da pretensão punitiva, e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória é chamada PPE. Então, você não vai escrever na prova PPP, PPE, mas para que você compreenda bem e faça a memorização, PPP, prescrição, não é parceria público-privada não de administrativo, é prescrição da pretensão punitiva, PPE, prescrição da pretensão executória, ponto. Aí eu te pergunto, podemos avançar? Até aqui está tudo bem? Alguma dúvida? Fale agora ou só mês que vem, porque eu vou entrar de férias e só volto em maio. Até aqui, alguma dúvida? Estou sendo claro o suficiente para que vocês entendam? Sim ou não? Ah, mas o porte de arma. Dúvida sobre o que eu abordei até agora, por favor. Não vamos fugir do assunto, tá? Vamos lá, vamos seguir então. Aí eu te pergunto. Chega mais perto. Tem um maluco gritando aqui na rua. Se são duas espécies de prescrição, PPP e PPE, agora nossa tarefa qual é? Quais são as diferenças entre as 2 espécies de prescrição? Não é? E aí eu fiz um quadro bacana para vocês. No meu notebook. E eu posicionei ali para mostrar para vocês. Eu estou inovando no Periscope. E eu vou mostrar para vocês o quadro que eu fiz para vocês. Atenção, estão prontos? Estão prontos? Posso virar? Olha aí. Aqui a gente vê as diferenças entre a PPP e a PPE. Eu vou complementar esse quadro com vocês. Tudo bem? E aí, ficou legal? Dá para ver legal? Tá bem? Então vamos lá, vamos seguir. Mas antes, olha essa tela aqui, ó. Essa tela é a tela da minha aula, tá? Olha aqui o mouse, tá vendo o mouse? Espécie de prescrição aqui, ó. PPP e aqui embaixo PPE. PPP, aqui no mouse, ó. PPP, PPP, PPE. Tá bem? Muito bem. Eu não posso te falar e ponto final. Tem que construir raciocínio. Olha como prescrição não dá para você ver em meia hora, 20 minutos, intensivão. Não dá, não dá. Senão é mais um curso e você vai continuar sem entender. E você paga para isso. Aqui é de graça. Vamos lá. Eu estou preocupado com dinheiro. Minha preocupação é vocês entenderem, tá? Vamos lá. Eu ia falar o seguinte agora. Pensa comigo, gente. Se eu tenho a pretensão punitiva e tenho a pretensão executória, e elas prescrevem se não forem exercidas no prazo legal, temos que definir uma coisa muito importante. Quando o Estado exerce a pretensão punitiva e quando ele exerce a pretensão executória. Porque cirurgicamente é isso que o Estado tem que fazer dentro do prazo. Perceberam? Então vejam, se o que prescreve é a pretensão punitiva, a pergunta é quando o Estado exerce a pretensão punitiva. Aí o aluno que é bom, estudioso, fala assim, bom, o Estado exerce a pretensão punitiva quando faz isso. Quando faz isso, tá? Isso o quê? Quando está o inquérito policial? Quando o réu é denunciado? A pergunta é, vamos ser cirúrgicos, a pergunta é quando o Estado exerce a pretensão punitiva? Quando o MP oferece denúncia? Quando o juiz recebe a denúncia? Quando o réu é citado? Já sei, Gabriel. Quando o juiz profere a sentença condenatória, ali ele exerce a pretensão punitiva? Não.
Não. Se você entender isso aqui, você vai entender muito bem. Já caminhou 50% em prescrição. Para completar aquele quadro que a gente viu agora na tela do meu notebook. Amigos, o Estado não exerce a pretensão punitiva quando está no inquérito, quando oferece denúncia, quando recebe a denúncia, quando cita o réu, quando o juiz condena. Sabe por quê? Mesmo condenado, inclusive em segunda instância, ele pode ser absolvido no STF-STJ. O inquérito instaurado pode resultar em nada, pode ser arquivado. Uma denúncia oferecida ou recebida ou réu citado, interrogado, pode dar em nada, pode ser absolvido. O juiz condenando o réu, ele pode ser absolvido em grau de apelação. E cadê a pretensão punitiva exercida? Não há. Olha como isso é importante. O Estado exerce a pretensão punitiva quando forma contra o réu um título executivo judicial. O Estado exerce a pretensão punitiva quando forma contra o réu um título executivo judicial. Esse título executivo judicial é a sentença condenatória com trânsito em julgado. Se é aí que o Estado exerce a pretensão punitiva, e se não a fizer no prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, prescreve. Então, atenção à pergunta principal de hoje. O Estado tem o prazo do artigo 109. O Estado tem o prazo do artigo 109 para quê? Para exercer a pretensão punitiva. Ótimo. Para quê? Para formar contra o réu uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Se naquele prazo do 109, não basta condenar em primeira instância, não basta condenar em segunda instância, não basta prender preventivamente, não. Se não transitar em julgado, o Estado não exerceu a pretensão punitiva, prescreveu. Então, o prazo do 109 não é para ter uma sentença condenatória, não é para julgar o recurso, não é para oferecer denúncia, é para formar contra o réu um título executivo judicial, é para formar uma sente conde transe e julgue. Entenderam-me? Sentença condenatória ou transe e julgado? Se não fizer, prescreve. E a prescrição da pretensão executória? Ora, quando o Estado exerce a pretensão executória, quando faz o réu condenado cumprir aquela pena imposta naquele título executivo judicial, o Estado exercerá, silêncio por favor, o Estado exercerá a pretensão executória quando fizer o condenado cumprir a pena imposta na sentença. Se não fizer isso no prazo previsto em lei, ocorre a prescrição da pretensão executória. Percebeu? Entenderam isso, gente? Até aqui estão entendendo? Essa é a parte principal do encontro de hoje. Estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Estão entendendo? Sim ou não? Ótimo. Então vamos seguir. Podemos seguir? Vamos em frente. Agora nós podemos, a partir disso tudo... Tá, legal, obrigado, pô, obrigado. Valeu, meu povo, obrigado. A partir disso tudo, nós podemos completar aquele quadro. Gente, não estou falando de prescrição abstrata, concreta, eu falei. Quem quiser dica rápida, não é o momento. A sua ansiedade não vai deixar você prestar atenção na aula. Isso aqui é raciocínio, é ciência, é dogmática. É entender o direito penal. Talvez como vocês nunca tenham visto o direito penal assim explicado. Tá? Talvez. Talvez. Agora vamos lá. Agora a gente pode preencher aquele quadro lá. Olha lá. Ocorreu... Espera aí. Ocorreu a PPP, certo? Se ocorreu aqui a PPP, a pergunta é... Não precisa responder não, deixa que eu pergunto e responde e pergunto de novo depois. Senão muita mensagem vai travar. Ocorrendo a PPP, o Estado formou o título executivo contra o condenado, contra o réu? Sim ou não? Formou ou não formou? Se ocorreu a PPP, se PPPeu, né? Entre aspas,
Se prescrever a pretensão punitiva, o Estado formou ou não formou o título executivo contra o réu? Não. O Estado não formou. Se a pretensão punitiva prescreveu, é porque o Estado não formou o título executivo no prazo previsto em lei. Pode ter condenado, mas não fez transitar em julgado. Então, não formou. Do outro lado da tela, ocorrendo a PPE, agora o Estado exerceu sim a pretensão punitiva, mas não exerceu a pretensão executória. Se não exerceu, olha para o meu dedo, a pretensão executória, ocorreu a prescrição da pretensão executória. O Estado formou ou não formou o título executivo contra o réu? Preencha aqui. Formou? Formou. Aqui tem título? Tem. Entretanto, ele não executou, mas que formou o título, formou. Tá legal? Até aqui entenderam? Segunda diferença. Uma delas gera reincidência, a outra não. Reincidência. O que vai gerar reincidência é o agente cometer um crime tendo já lá atrás uma condenação com trânsito em julgado antes daqueles prazos dos 5 anos. Tá? Muito bem. Então, o agente cometeu um crime hoje. Ele já tinha praticado um crime anteriormente. Aí eu te pergunto. Se ocorreu o PPP, eu tenho, olha, a segunda diferença decorre da primeira. Eu tenho aqui um título executivo formado? Não. Então, não há uma sente com de transijulgue anterior. Se ele praticar um crime posteriormente, vai gerar reincidência, sim ou não? Não. Se não há uma condenação anterior com trânsito em julgado, porque em relação a ela ocorreu a PPP, quando ele praticar um segundo crime, não vai gerar reincidência. Perceberam? Agora aqui, ocorreu a PPE do crime anterior. O Estado condenou, formou o título executivo, mas não o executou no prazo previsto em lei. Tem título executivo? Colocamos aqui, ó. Tem título executivo? Tem título executivo judicial. Gera reincidência? Gera. Gera reincidência sim. Compreenderam isso? Então, ocorrendo a PPP, não gera reincidência. Porque não tem título executivo judicial, não tem uma sente com de transjúdice anteriormente. Ocorrendo a PPE, a PPE, não tem nada, a tabela não está escrita não, tá? Não está escrita não, está em branco mesmo. É para vocês preencherem. Ocorrendo a PPE, o réu ele vai ser reincidente, tá bem? Isso aqui, você que perguntou, é o material que eu uso na minha aula, mas como a gente usa o tablet, eu vou preenchendo o quadro na aula, vou escrevendo lá com você isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Muito bem. Eu tenho um curso de parte geral online no curso Fórum, tá? Enfim, que eu vejo tudo isso aí exaustão, exatamente assim como eu estou falando com vocês, tá? Agora, essas não vão preencher o quadro todo porque não é necessário para o encontro de hoje, mas essas são as duas grandes diferenças entre a PPP e a PPE. Tudo bem? Amigos, já passamos o tempo de 30 minutos. Eu vou encerrar por aqui porque o nosso grupo de estudo às quintas-feiras tem 30 minutos. Então, olha só, a gente viu a parte inicial de prescrição. Tá? Inicial de prescrição. No próximo encontro, isso é um compromisso meu, vai ser na próxima quinta-feira de grupo, prescrição 2, que eu vou seguir desse quadro, tá? Dá uma olhada. Ó, dá uma olhada. Olha lá, prescrição, PPP, não é? Toda a questão, eu vou seguir daqui, tá? Esse é o material de aula, então, tá? Eu vou entrar de férias e vou ficar 2 quintas-feiras sem grupo. O próximo encontro vai ser na primeira... Deixa eu ver aqui a data. O nosso próximo encontro, deixa eu puxar aqui o calendário, vai ser vai ser em maio, dia 4 de maio, tá? Nosso próximo encontro. Lembrando que o meu curso, o meu livro Leis Penais Especiais, 9ª edição, 2017, já está disponível na editora Juspodium, no site da Juspodium,
tá? Com lei de drogas e lei antiterrorismo, tá bem? Pessoal, a vocês um abraço, obrigado pela companhia. Eu espero sinceramente que vocês tenham aprendido essa parte inicial de prescrição, tá bem? Você conhece aquele amigo, aquela amiga que nunca entendeu prescrição? Fala assim, pô, vá no Prescope do Habib, que tem uma aula de 36 minutos, que ele explica a prescrição para a gente entender. Isso é só a parte inicial, tá bem? Amigos, um abraço, até o próximo encontro. Feliz Páscoa para todos. Não se entupam de chocolate, porque isso só engorda, tá? Um abraço, até a próxima e tchau.